Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria reunir nossa comunidade aqui no Instagram para mais um episódio do 30 Minutos com a Redarte. E esse ano tem um sabor especial, já que celebramos os 30 anos da nossa rede. Bom, ao longo de 2025, temos escutado relatos inspiradores de pessoas que contribuíram e continuam contribuindo com essa rede que une bibliotecas, centro de informação e apaixonado por arte e conhecimento. Nossa convidada de hoje é a bibliotecária Caroline de Brito de Oliveira, formada pela Universidade Federal Fluminense em 2007. Caroline também atuou como professora substituta do Departamento da Ciência da Informação da UF, além de ter trabalhado como bibliotecária na Petrobras e no Colégio Pedro II e também na Funarte. Atualmente, ela é responsável pela biblioteca do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Durante sua passagem pela Funarte, teve contato direto com a Redarte, o que despertou seu interesse e resultou em sua dissertação de mestrado sobre a rede. Bom, no nosso papo de hoje, ela vai dividir conosco momentos marcantes de sua trajetória e refletir sobre a importância da Redarte em sua formação profissional. Bom, gente, fique com a gente e aproveite esse encontro repleto de memórias, histórias e inspiração. Então vamos ver se a Caroline está aqui? Vamos ver. Caroline, vamos lá, vou te chamar agora. Olá, Aí, boa noite. tudo bem? Boa noite. Tudo Boa bem contigo? noite. Tudo bom? Graças a Deus, conseguiu entrar. Acaba Consegui. Problemas tecnológicos. tecnológico, mas foram sanados agora. Então, Carol, eu já falei o seu breve mini currículo, né? Mas eu te convidei também porque você também tem uma história bacana, né? Sobre a Redarte, né? E eu quero que você compartilhe aqui com a gente. Mas antes de chegarmos finalmente, né? Eu quero que você conte um pouquinho sobre você, claro, né? E como que você entrou primeiro na Funarte. Eu me formei pela UF. Uhum, Eu tive uma formação técnica, então eu tive que fazer estágio. E tanto histórico familiar e pelo estágio eu vi muitos cortes institucionais, né, em empresas privadas. uhum, E desde quando eu comecei a fazer faculdade, eu mirava concurso público em função da estabilidade, né, do histórico familiar e, como eu falei, de formação. Eu sempre prestei concurso, né? Desde a metade da uhum. faculdade eu via o que tinha que estudar. Eu sempre gostei muito da nossa área, eu lia muito. Eu tenho o grande privilégio de conseguir estudar em ônibus, porque eu sempre estudei em ônibus, sempre precisei estudar em ônibus. Então eu leio em qualquer lugar. Eu morava em São Gonçalo, fazia estágio distante de casa, então eu sempre estudei em ônibus. Então eu li todos os clássicos, né, da biblioteconomia, estudei para concurso, lia tudo, fazia, via o que eu precisava aprimorar e ia focando em outros temas. E aí eu Uhum. fiz o concurso para a Funarte. Na época, o concurso para a Funarte era o concurso para o Ministério da Cultura, né? Eu podia ir para a Uhum. Biblioteca Nacional, Nacional Brasília, Funarte Rio, Funarte Brasília e Ministério da Cultura. E aí foi um concurso, né? Eu já tinha sido chamada pelo segundo e Uhum. acabei sendo chamada para a Funarte. E na época eu acabei migrando, né? Tanto questão, né, de instituição, que me chamava um pouco mais atenção, as instituições de cultura, eu sempre gostei da parte de artes, foi uma coisa que sempre me interessou, sempre trabalhei muito com trabalhos manuais, estudei muita arte, a parte toda de matérias eletivas e seletivas, eletivas e optativas da universidade, sempre quando tinha coisa de arte eu fazia, aqui na UF, o curso de biblioteconomia fica dentro do Instituto, né, de Artes e Comunicação Social, ou ficava. Então, eu Uhum. sempre fiz muitas disciplinas e tive muito contato com a arte. Então, eu acabei migrando, né, do Pedro II na época para a Funarte, em Sim. função
do acervo e do assunto, né? E fiquei na Funarte por 2 anos, que foi quando eu conheci a Redarte. Assim que eu entrei na Funarte, eu fui para assessoria da presidência. Na época, o presidente tinha trabalhado com o Luiz Milanese, né? O grande ícone da biblioteconomia. E aí, um grupo que entrou, ele deu uma deslocada nesse grupo, e por eu ser bibliotecária de formação, ele já ter tido ali uma experiência com o Milanese, ele acabou me incorporando também ali na assessoria da presidência. Então, eu fiquei alguns meses na assessoria da presidência, trabalhei em projetos culturais, foi uma experiência muito bacana, muito intensa, né? Mas ele acabou saindo e eu fui para o centro de documentação, que era meu local, né, de designação desde o início, onde eu tive uma experiência maravilhosa também, onde eu conheci a Redarte. Foi nessa época que você conheceu também a Márcia Valéria, que também era representante da Redarte, não foi? Não, era Márcia Cláudia. Oh, Márcia Cláudia, oh, desculpa. Márcia Cláudia, então. Márcia Cláudia era minha querida chefe. Ela até brigava, que ela falava quem tinha... não, chefe, ela falou quem tem chefe é índio. Minha querida chefe maravilhosa, Márcia Cláudia. Ela era arquivista, né? Ela gerenciava ela era responsável pelo centro de documentação e ela ficava lá no atendimento ao usuário ali à frente da biblioteca. Aprendi muito com Márcia Cláudia e foi ela que me apresentou a Redarte, né? Eu ia com ela, inicialmente eu ia com ela, acompanhando ela às reuniões, e aí depois eu fiquei representando a Funarte, nas reuniões da Redarte. Você entrou na Funarte foi que ano? Entrei na Funarte em 2008. Ah, 2008. Eu fiquei de 2008 a 2010. Olha, eu fiz tanta coisa que parece que eu fiquei anos, mas na verdade eu fiquei 2 anos só. Eu tô vendo aqui que você ficou quase 2 anos praticamente, né? Fiquei pouco tempo, assim. Foi intenso, mas eu fiquei pouco tempo. Mas aí agora você é sócia colaboradora, né? Agora é sócia colaboradora da rede. Mas nesses 2 anos, né, foi um período que você conheceu a Redarte e acabou fazendo a dissertação com o tema sobre a Redarte. Não é isso? Isso. Então, eu queria... Tá ótimo. Exatamente. Eu tinha interesse em fazer o mestrado, eu sempre gostei da área acadêmica, eu sempre gostei muito de estudar, como eu falei, então eu tinha muito interesse em fazer o mestrado. Eu, a princípio, queria meio que emendar com a graduação, fazer mais célere, assim, o mestrado, assim, que eu me formei, mas aí acabou que foi uma época que teve ficou sem seleção, porque o mestrado, né? O BIC tinha feito convênio com a UF, depois voltou para a FRJ, foi naquela época que ficou meio no limbo ali. E aí eu tinha definido um objeto de mestrado, até tinha definido um orientador um tempo atrás, e aí, em função disso, da falta da seleção, acabei não fazendo. E conheci a rede, e mudei completamente meu objeto de estudo, meu termo, orientador e tudo. Porque a rede, né, eu achei muito rica, e o que sim, mais me despertou a atenção, eu falei, caraca, a gente precisa estudar isso, é porque quando a gente estuda redes e relacionamentos e coisas desse tipo, a gente vê muito que a rede só se sustenta, só dá certo se for institucionalizado, né? Principalmente dentro das empresas. Tem que ter uma figura de um animador, tem que ter um patrocinador. E me encantou muito conhecer uma rede que já estava aí na época, né, 10 anos, na época que eu estudei, acho que foi isso? 10? Gente, 10 anos é em 2005, que foi implementado. Era um pouquinho mais, né? 15 anos, né? 2010 que eu comecei a estudar, mas é isso, eu conheci ali, estava perto dos 10, né? Com os 13 anos, não tinha feito 15 ainda. E aí eu achei incrível, né? Uma rede que sustentava tanto tempo, sendo organizada ali, sustentada por pessoas independentes de hierarquia empresarial e patrocínio, que embora tivesse, né? As pessoas representam instituições, para mim ficou muito claro que as instituições não eram responsáveis pela gestão daquela rede ali, né? E aquilo para mim foi muito, digamos assim, inovador, me chamou muito a atenção, que na literatura você sempre vê, não, só se sustenta se for hierárquico, só se sustenta se tiver uma figura designada para poder
ser moderador, para poder animar e tal, e aquilo ali funcionava de uma forma muito orgânica, muito rica, né, e sustentada ali por muito tempo. E foi, acho que o que mais me chamou a atenção, assim, e me despertou para, caraca, tem que estudar isso aqui, que é incrível, acho que pode ser muito melhor, e vamos ver por que que é tão incrível, assim, sabe? Isso me chamou muita atenção. Essa estrutura, esse autogerenciamento, né? Essa disponibilidade das pessoas para fazer acontecer. Claro, como qualquer rede, né? Tem as pessoas que fazem mais, que fazem menos, as que né, se destacam, enfim, mas assim, as pessoas fazendo isso de forma muito proativa e não institucionalizada, sabe? Foi o que me chamou mais atenção, assim, dentro da Redarte. Que a sua dissertação foi a primeira, né? Na verdade, foi em 2012. Então, foi a É, primeira teve até depois, posteriormente, a Cláudia Aragão também escreveu, né? Foi tema também, Redarte, e a Elisete também, Elisete Mello também, são os colaboradores, também escreveu sobre a Redarte. Né? Então, você foi a pioneira, né? A é, pioneira, né? A escrever sobre a rede. E qual foi as dificuldades? Como é que foi aí a sua pesquisa? Conta um pouco para a gente. vamos lá, acho que assim, a primeira dificuldade foi exatamente que foco que eu iria dar, né? Porque eu queria dar um foco mais de rede, uma pegada mais de gestão, e na verdade eu tinha uma questão muito rica, que foi meu primeiro capítulo, minha questão inicial, que eu acabei que apresentei em seminário, virou capítulo de livro, que era a questão da informação em arte. Né? Quando eu comecei a estudar isso, eu vi que assim, em 1980 teve uma certa concentração de estudos sobre informação em arte. Depois disso, não tinha praticamente nada. Tipo, ficou um buraco sobre esse tema. Então, tinha ali, assim, tipo, putz, aprofunda esse estudo, né? A questão da informação em arte, a dificuldade de compor acervo, que nem tudo entra, né, no circuito oficial, nem tudo você pode ir na livraria comprar, por exemplo, vocabulário controlado, e toda a dificuldade de você trabalhar com a informação em arte, né? O próprio capa do livro, às vezes, você identificar o título, às vezes é difícil, né? Porque ele não vem tão formal quanto nas outras publicações, enfim todas essas questões ligadas à informação em arte, que elas não eram estudadas, como eu falei, desde 80, da década de 80, quase ninguém falava de informação em arte. Na verdade, o que me ajudou muito foi uma outra, na verdade, foi uma tese, que era por uma arquitetura de informação em arte, escrita por uma pessoa de São Paulo, uma pesquisadora de São Paulo, que me ajudou muito a pensar tá? em como estruturar esse capítulo. E aí, como eu falei, muita dificuldade em achar literatura nacional, tinha muita coisa internacional, mas nacionalmente tudo muito antigo. Então, foi um capítulo que, assim, foi muito rico escrever, mas ao mesmo tempo eu queria ir para a área de gestão, e essa parte era social, né? Então eu lembro até hoje que na hora, quando eu fui para minha qualificação, eu tinha já muitos capítulos escritos, mas eu não sabia como eu ia fechar. Eu lembro que a minha orientadora falei, cara, eu não sei se vou para o lado. Ela falou, olha, fica tranquila, porque assim, a banca é para isso também, para ver para onde a gente vai. E na banca eu tinha, por exemplo, Lana Vânia, que era uma pessoa que sempre escreveu muito, era uma pessoa que escrevia muito sobre informação em arte, mas ao mesmo tempo estudava redes. Então, assim, eu queria saber ali a percepção dela. Eu tinha fiquei meio em dúvida se eu pendia mapa social ou se ia para o lado de gestão, que era o que de fato eu queria, e era a minha linha de pesquisa, né? Minha orientadora, inclusive, era nessa segunda linha, mas foi, eu acho que para mim o mais difícil foi isso, saber para que lado eu ia. Como eu iria caminhar, porque eu tinha muitas ideias, como eu falei, tinha muitas lacunas mesmo, né, do tema nacionalmente, então, assim, como eu iria trabalhar isso? Acho que foi minha maior dificuldade, para onde eu vou? Tem mil ideias, tem mil coisas para explorar, como você falou, fui primeiro estudar a Redarte, tinha muito tempo sem nada sobre informação em arte, a literatura era escassa, assim, para onde eu vou efetivamente? Acho que foi minha maior dificuldade, assim. E você comentou sobre a rede de bibliotecas, no caso de São Paulo também, que existe a Redarte São Paulo, né? Que era anterior à Redarte Rio. Mas a Redarte São Paulo, eu acho que, não sei se ainda continua atuando, né? Hoje em dia, como a nossa, né? Quando eu pesquisei, ela já não era muito ativa, tá? Essa Sim. pesquisadora, ela tinha feito todo um trabalho,
E aí ela tinha iniciado alguns movimentos, mas quando eu pesquisei naquela época não era muito ativa. Hoje eu não sei responder, mas naquela época não era, já não estava assim ativa, já não tinha entregas relevantes, né? O grupo já não se reunia mais. Que eu cheguei a pesquisar para ver o que eles tinham de produção e eu não consegui encontrar nada ativo. É uma pena. Mas a partir daí acabou resultando mais tarde, né? Em 2015, ele virou livro, né? A sua dissertação É, acabou virando um livro e teve um lançamento lá no CCJF, no Centro Cultural de Justiça Federal, em maio de 2015. Quer dizer, está fazendo 10 anos. exatamente, recebi recentemente lembrança, né? Que a gente hoje tem o privilégio de ficar recebendo notificação de lembrança de momentos através de fotos. E eu Aham. recebi recentemente as notificações. Assim, para mim, o trabalho foi muito rico, como eu falei. Eu publiquei, né? Apresentei eventos na Funarte, em seminários da Funarte, tive capítulos em livro, tive artigo publicado em revista com qualificação elevada, assim, me trouxe muito, academicamente me trouxe muitos frutos, assim, e pessoalmente também, que eu acho que no final eu consegui entregar um trabalho bacana, que eu fiquei satisfeita com a entrega, eu acho que eu consegui, de certa forma, ajudar a rede, fiquei muito feliz em ver, né, a rede primeiro colaborando, porque assim, eu fiz um questionário bem grande e a participação do grupo assim foi muito grande, né? Eu tinha um percentual, óbvio que não foi 100% de resposta, mas o percentual que eu tinha ficado assim meio com o pé atrás, eu falei, ai, será? Aí a professora falou, olha, esse percentual está esplêndido, fica tranquila que você está mais do que segura metodologicamente em relação à quantidade de respostas. Então, assim, eu tive uma colaboração muito grande do grupo, né, na hora do desenvolvimento do trabalho, e também depois, né? Porque, assim, várias ideias que eu dei, a ideia né, o principal do meu trabalho foi, né, definir redes de cooperação, né, cooperação, que eram, né, que caracterizava redes de biblioteca, compartilhamento, que caracterizava redes de informação, e a colaboração, que caracterizava a rede de conhecimento. E assim, o principal do meu trabalho foi ver em que momento a Redart estava, né? Se ela se caracterizava como uma rede de informação, de biblioteca ou uma rede de cooperação. E aí a ideia era do trabalho era apontar como ela poderia chegar numa rede onde as coisas fossem construídas de forma coletiva. Então, eu fiz várias sugestões que foram implantadas, né? A gente teve os seminários com abertura de apresentação de trabalhos, foi uma das ideias da minha dissertação, por exemplo, e várias outras coisas, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com a colaboração, assim, fiquei muito feliz, não, eu fui muito feliz em encontrar esse objeto de estudo, ser bem recebida e conseguir desenvolver esse estudo, e mais feliz ainda em ver o trabalho ser aplicado, né? Porque, assim, a gente muitas vezes a gente estuda, faz um trabalho super legal e no final acaba ficando um trabalho legal guardado, né? E nesse caso foi um trabalho legal aplicado, que depois virou livro, né? Eu vivo aí como eu continuo vendo aí os frutos desse trabalho, direto e indiretamente. A rede continua aí super ativa, cada vez mais ativa. Eu fico muito feliz em ver assim, o trabalho da rede fluindo muito bem e cada dia mais rico, se modernizando. Estamos aqui com live. Eu acho isso muito incrível. Porque, como eu falei, é um trabalho que as pessoas fazem porque elas querem fazer, né? Não necessariamente porque o chefe está mandando fazer, como é o que algumas literaturas até defendem, né? A rede só se sustenta se tiver um patrocínio, uma hierarquia. E, na verdade, aqui não. A rede sustenta porque as pessoas querem que isso aconteça, querem ver acontecer, tem carinho pelo acervo, né, pelos acervos, pelo tema de informação e arte. Então, assim, a rede acontece porque as pessoas de fato acreditam nesse trabalho. Eu acho isso muito incrível, assim. Eu, E de fato, 30 tive o anos, privilégio, né, de conseguir acompanhar isso mais de perto. e 30 anos se vão, né? 30 anos da Redarte. Mas, Carol, deixa eu te falar. Para quem não sabe, a Carol também, além de ter escrito a dissertação, ela também tem um outro
ela tem um outro lado artesã, né? Ela faz joias, né? Inclusive, essas joias, né? O canal dela chama Carol, né? Carol Brito Joias, né? Então, ela também desenvolveu joias para um seminário, não é? Não estou certa, né? Foi até uma homenagem que você fez, aí você presenteou com essas joias, não foi isso? Isso, o que que acontece? É isso, meu momento não um pouco mais escasso no momento, mas nos meus momentos vagos, quase inexistentes, eu faço joias em prata. Eu sempre gostei, né? Eu sempre tive esse lado artesanal ativo. Para mim, é o meu desestresse, é onde eu me concentro, é onde eu crio, né? Enfim, exercito minha criatividade. Então, eu sempre trabalhei com essa parte artesanal. E num dos seminários, na época a Alpina estava como presidente, ela pediu, ela queria presentear um dos palestrantes com um símbolo da Redarte, mas também do Rio de Janeiro, e eu criei uma medalha, né, um pingente, Aham. associando aí os dois elementos, que era o Rio de Janeiro e o símbolo da Redarte. Eu fiz aí uma criação associando esses dois elementos para a gente presentear um dos palestrantes internacionais. E foi bem especial, né? Foi bem especial. Então, quer dizer, além de você colaborar dessa forma, você também colaborou com arte também, né? Uma arte bacana, muita Verdade. arte, né? Muita arte, né? Mas, Carol, então, não sei se você até de uma certa maneira respondeu, né? Mas qual foi a importância da rede para o seu trabalho agora, né? Diário? Conta aí pra gente. Eu acho que assim, ver, né, o que a rede me inspira hoje. Hoje eu trabalho no BNDES, que também a gente tem ali uma partezinha de acervo de arte, porque o banco patrocina exposições, né, e acaba gerando catálogos, então a gente tem uma partezinha ali, mas eu não atuo mais diretamente com esse tipo de coisa. Sim. Então, porque hoje a minha gerência, ela trata da biblioteca e do treinamento, então eu fico num trabalho um pouco mais de gestão do que efetivamente tratar esse material. Isso que para mim ficou assim de mensagem, né? É que, tipo, redes funcionam, ajudam, né? A gente se ajudar, a gente fazer junto, sempre traz coisas gratificantes para ambos os lados, né? Então, sendo dentro das instituições, sendo institucionalmente, sendo patrocinado pelas instâncias superiores ou não, trabalhar em rede de forma colaborativa é o que há. Eu acho que hoje, então, né, hoje a gente tem o benefício das tecnologias para a gente se falar, para a gente fazer redes cada vez mais sem limites, né, espaciais. Acho que a gente tem que fazer uso disso, explorar isso, se juntar a quem quer fazer junto, a quem quer fazer o bem. E aí, seja para ajudar o outro, seja profissionalmente, seja na vida, enfim, a gente tem que fazer junto, que sozinho a gente não caminha muito bem, não, mas junto a gente chega longe. Eu acho que até você já deixou sua mensagem aí, né? Porque eu ia fazer a última pergunta, né? Qual mensagem você deixaria para as novas gerações de bibliotecários, né? Os futuros bibliotecários. Mas você já bem que deixou mais. Complementa Não, mais. eu acho que é isso, assim, a gente está numa área muito privilegiada que as pessoas se ajudam muito, né? A gente é área meio na maioria das instituições. Então, as pessoas não conseguem enxergar, às vezes, muito bem, né, o fruto do nosso trabalho, porque o nosso trabalho é fornecer informação para outras pessoas gerarem outras coisas. Então, às vezes, as pessoas não conseguem ver isso de forma muito concreta, né? E a gente está numa área, eu acho que muito feliz, que as instituições se ajudam. Então, né, a gente vive, às vezes, no meio de escassez, né? Sem recurso, tem patrocínio, às vezes tem recurso, não tem patrocínio, não tem estrutura, não tem. Mas a gente vive no meio onde as pessoas se ajudam, né? A gente precisa de um artigo, alguém ajuda, precisa de uma doação, alguém doa. Então, assim, a gente precisa fazer uso disso e continuar sendo dessa forma, né? Na minha dissertação, quando eu fui estudar, desde muitos séculos atrás, existia catálogos que as pessoas, os escribas faziam lá nos mosteiros, entregavam almoço de cavalinho para ir andando, para entregar no próximo mosteiro, para falar, olha, aqui eu tenho essas obras, se vocês precisarem aí, eu tenho aqui, olha quanto, muitos séculos atrás isso. E a gente continua mantendo isso até hoje, eu espero que as gerações futuras continuem mantendo também, que como eu falei, né, junto a gente chega longe.
Nossa. Então tá, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso que você, que a Redarte continue vida longa, né? E que nossos colaboradores, mesmo que saiam, como você, né, já saiu, saiu da Funarte, né? Então, agora é do BNDES, mas continua como sócia colaboradora e a gente pode sempre contar com você, que a gente sabe disso, tá? Olha, eu Com certeza. agradeço muito a sua participação aqui, né, colaborando nesse evento dos 30 anos da Redarte, né? E é isso, gente. Muito obrigada a todos que participaram e que vão assistir essa live também, tá? Uma boa noite, Carol. Obrigada Obrigada. pelo convite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.